Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos começar nossa live. Hoje uma live especial. Nós vamos falar um pouquinho conversar um pouquinho com a professora Carmen, onde vocês vão ouvir um depoimento dela, bem legal, bem interessante, onde ela vai contar ali como foi a experiência dela com a ozonioterapia num tratamento de uma lesão no joelho. A professora Carmen tem uma história bem legal, eu acho que vocês vão gostar de ouvi-la, tá bom? Assim como a gente conversou com o professor Fábio, foi muito legal ali, uma lesão de tendão de calcânio, né? E agora a professora Carmen, que inclusive pratica esporte e corrida com salto, se eu não estou enganado. E ela salto com barreiras. Imagina uma pessoa que precisa praticar um esporte como salto com barreiras e ela com uma lesão no joelho, né? Uma coisa um pouquinho que vai incomodar bastante. Então a gente vai ouvir falar, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Ela já me mandou uma mensagem aqui dizendo que já está pronta. Vou pedir que vocês encaminhem aí esse aviãozinho, clica nele, manda para as pessoas que vocês acham interessante ouvir o que a professora Carmen tem a dizer, principalmente vocês que têm bastante dúvidas, né, sobre a questão do tratamento de lesões de joelho, né, com ozônio. E a gente vai ver agora um depoimento prático e de como foi, como é que é esse tratamento, quais foram os protocolos adotados. Vai valer muito a pena ouvir a professora Carmen, tá? Bom, a equipe está aí e vocês podem fazer perguntas também, conforme for surgindo o espaçozinho aqui no nosso depoimento, a gente vai respondendo. O pessoal, a Luísa colocando aqui para mim as perguntas que vocês estão fazendo, e aí a gente vai perguntando, e por que não perguntando também a professora Carmen, para ela dar aí o que ela achou, né? O que ela acha, como é que tá agora, como é que foi esse tratamento, se foi dolorido, se não foi, quais foram as expectativas dela, se as expectativas foram atendidas, né? Vamos ouvir ela um pouquinho, tá bom? Tô dando só um tempinho aqui pro pessoal entrar, pra gente já começar a convidar, pra gente já convidar a professora Carmen. Eu também já vou convidar aqui algumas pessoas para assistirem essa live, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Só um minutinho para a gente já convidar aqui e ouvir o que a professora Carmen tem a dizer, tá bom? Bom, pessoal, para quem está entrando, boa noite novamente. Hoje quinta-feira, né? Quinta-feira. Eu ainda estou aqui no consultório, foi um dia corrido, graças a Deus. Amanhã nós temos alguns pacientes aqui. Amanhã nós vamos ter uma live às 21 horas, com uma live um pouquinho diferente. Vai ser no Instagram do professor Léo Paixão. E a gente vai falar sobre a questão da nutrição, das terapias, nesse processo de energizar e de melhorar o poder cognitivo, principalmente dos estudantes aí. O professor Léo faz uma mentoria na área de Direito, e aí os alunos dele lá do Direito vão ouvir a gente conversar um pouquinho, dar algumas dicas de como conseguir se energizar, como conseguir melhorar o seu poder cognitivo, principalmente para fazer aí as provas, né? As provas que surgem na área do Direito, ok? O pessoal está entrando aqui. Boa noite a todos. Nós já temos aqui a Del de Oliveira Tabata. Meu paciente desistiu do tratamento devido à grande dor que ele sentia na hora da aplicação. Tem alguma dica para doer menos? Tem sim, viu, Tabata? Olha só que incrível. Eu convido você a ouvir a professora Carmen. Eu já posso dizer para você que não costuma doer tanto assim não, tá? Mas vamos ouvir o que ela tem a dizer, o que incomodava mais, quando incomodava. Existem agulhas apropriadas e uma forma correta de se aplicar. Lá no México, eu via o professor Calunga, né, o Dr. Calunga, ele fazia todas as infiltrações com anestésico, todas.
ele usava lá a lidocaína. Nós sabemos que aqui os enfermeiros não podem infiltrar anestésicos, né? Então a gente faz sem. Mas usando a agulha correta, boa noite, tudo bem, Jacira? Usando de forma correta, angulando de forma correta, pegando exatamente ali na articulação, a gente consegue minimizar bem a dor. Uma outra alternativa é você sempre usar uma compressa de gelo antes. Agora, a dor ela acontece de uma forma acentuada quando você tem um processo inflamatório presente. Se tiver ali inflamado, eu sempre explico para o meu paciente, ó, a tua referência vai ser o seguinte, se estiver muito inflamado, você vai sentir um pouco mais, mas ali em torno de 10, 12 minutinhos vai sumir. Agora, não estando inflamado, vai sentir o joelho cheio e nada mais, tá bom? Deixa eu chamar a professora Carmen, para ela já entrar aqui com a gente, para a gente começar. Deixa eu convidá-la aqui. Podem fazer as perguntas, tá bom? O Luiz está aqui para nos ajudar. Professor Vilfredo, boa noite. Sempre um prazer enorme vê-lo aqui. Obrigado por prestigiar a nossa live. Hoje nós vamos fazer uma live com a professora Carmen. Vamos falar da experiência dela no tratamento de uma lesão de joelho com ozônio. Professora Carmen, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A senhora consegue me ouvir bem? Consigo sim. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Isso, ajeitar um pouquinho a câmera, porque eu acho que fica melhor para as pessoas não verem aqui. Professora Carmen, melhorou. Olha só, eu quero agradecer do fundo do meu coração a senhora dedicar aí um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, tá? Para estar compartilhando aqui a sua experiência. Eu não sei se a senhora está acompanhando, mas a gente está fazendo uma série de lives, depoimento, né? Eu tenho chamado de live depoimento. Inclusive, nós fizemos com o Fábio Tenório, foi muito legal. O Fábio, uma indicação da senhora, inclusive na live ele cita isso, né? E assim, muito agradecido pela oportunidade de ter conhecido a técnica e está indo muito bem, graças a Deus. E aí eu lembrei, eu falei assim, por que não chamar a professora Carmen, né? Para também falar um pouquinho, porque uma coisa é o terapeuta estar sempre fazendo lives e falando, né? Contando os benefícios, fazendo tudo. Outra coisa é a gente ouvir os pacientes, aqueles que passaram pelo tratamento, como foi, como está, quais foram as expectativas, se atendeu ou não. E aí, por isso que a gente convidou a senhora. Muito obrigado. Aqui também tem algumas pessoas que já são terapeutas que estão nos acompanhando. Eu queria que a senhora se apresentasse e logo depois, professora Carmen, contasse quem a senhora é, o que a senhora faz, e aí já começar nos dizendo como a senhora nos achou lá, como é que a senhora ficou sabendo a respeito da ozonioterapia e por que nos procurou, né? Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carmen Silvia Grubert Campbell, sou professora pesquisadora na Universidade Católica de Brasília. Estamos sim, perfeito. Indo? Estamos, professora. Tá. E eu sou professora e procuro também aliar, né, entre as minhas pesquisadoras, também ser atleta, né? E uns tempos atrás eu machuquei meu joelho, né, gravemente, e isso me deixou uns 2 anos, mais ou menos, fora das pistas de atletismo. Eu sou velocista, eu corro 100 metros, eu corri 80 com barreiras, 4x100, 4x4, integrando a equipe do Brasil, representando o Brasil e Brasília, aqui em competições nacionais e internacionais, né? E aí eu fiquei 2 anos e a cada semana eu sentia meu joelho luxando. Depois de uma competição que eu participei no Chile, eu perdi muito peso, porque eu tive uma gripe forte e perdi muita massa muscular. E aí eu fui brincar com as crianças, com os meus filhos, né, adolescentes, na verdade, hoje, no quintal, e fui jogar vôlei com eles. E aí, a hora que eu fui pegar uma bola assim mais embaixo, meu joelho saiu do lugar e eu fiquei 2 anos assim com ele saindo do lugar. E não tinha nada, ele voltava para o lugar, tudo, mas dali uma semana, a hora que eu já estava engajando na fisioterapia, ele lesava de novo, lesava de novo. Então eu não conseguia dar sequência à fisioterapia. E nisso,
Eu encontrei com você, que foi nosso aluno do mestrado, né? Nosso aluno lá, brilhante aluno, e contribuiu bastante com o programa. E aí você falou, professor, eu acho que para o seu caso, ozonoterapia e plasma rico em plaquetas vai ser fantástico. Aí eu falei assim, tá bom, Edson, eu vou tentar porque já estavam querendo me mandar para a quarta cirurgia, né, no joelho. E aí eu falei assim, não, outra cirurgia, eu não respondo muito bem à cirurgia, eu geralmente tenho fibrose, a minha recuperação é lenta, eu não respondo bem às cirurgias de articulação. E aí eu estava tentando Professora todo Carmen, o possível. Pode falar. mas só um detalhe. Aí a senhora tinha passado por 2 procedimentos cirúrgicos. 2 ou 3? Sim, tinha passado por. Eu fiz uma cirurgia para fazer. Como é que fala? Cruzado anterior, LCA, reconstituição, né, pelo tendão patelar. E tinha rompido também o colateral medial. Só que esse não precisei fazer nenhum procedimento cirúrgico por ele, mas sim pelo cruzado anterior. E aí teve procedimento errado na cirurgia, erro na cirurgia, e eu tive que desfazer. Então hoje eu não tenho cruzado anterior. E aí Nossa. eu voltei a treinar, isso foi em 94. Eu era jovem ainda, Aham. tinha 3 anos, eu estava trabalhando num hotel de recreação, fui entrar num time para completar o time de futebol e o menino me deu um carrinho por trás. Aí eu estava no auge da minha carreira no atletismo, só melhorando os tempos, era jovem ainda, e aí aconteceu isso. Aí eu fiquei uns 3 anos em tratamento e entrei na cirurgia e fez outra para desfazer. Aí depois dessas, aí tentaram fazer a terceira cirurgia, colocaram um catéter na minha coluna para poder injetar morfina, para eu poder fazer ruptura dessas fibroses, desse tecido fibrótico, isso lá em 1997. E nada melhorava. Aí depois eu dei uns tempos da fisioterapia agressiva, que eram 8 horas por dia. E nisso eu fui recuperando e voltando a correr, trotar, fazer musculação, saltos, voltei a fazer barreira. Fiz barreira de 97 a 2013. Aí eu tive uma outra lesão, que na verdade, foi um buraco que eu pisei numa pista, na pista da PM aqui em Brasília, passando a última barreira do treino, do último tiro, última barreira. Pisei num buraco assim, aí eu senti, aí acho que foi lesão no menisco, né? E aí eu dei um tempo, deixei ele recuperar e tal, foi melhorando. Não estava sentindo mais nada. Aí eu fui participar de um congresso nos Estados Unidos, apresentar um trabalho. Dali um mês eu tinha uma competição importante no estado de São Paulo. E aí eu fui fazer um treino num campo lá, gramado, muito bom gramado, não teve irregularidade nenhuma no gramado, nada. Só que a hora que eu fui fazer o tiro, meu joelho saiu, né? Teve aí a luxação, né? E aí, nisso, eu demorei um tempo para recuperar, só que fazendo as terapias, né, integrativa, com fisioterapeuta e indo ao ortopedista também, voltei a recuperar. E voltei a treinar e competir. E aí, essa última competição foi no Chile, em 2019. Eu fui competir lá e perdi muito peso, porque eu acabei com febre, né? Fiquei doente e tal, perdi 2 quilos. Mas entrei nas competições, já estava sem febre, já tinha melhorado. Só que eu ganhei 3 medalhas, né? Peguei 3 medalhas, então eu me saí bem, apesar de ter ficado doente na semana anterior. E só que aí eu perdi muita massa muscular. Quando eu voltei para casa em 2019, que eu fui brincar com os meninos no quintal, e aí eu sofri essa luxação. E de lá para cá, de 2019 a 2000 foi 2018, desculpa, 2018 a 2020, eu vinha luxando direto e aí eu encontrei com você. E você falou assim para mim, professora, vamos experimentar? Já tinha passado por 4 fisioterapeutas renomados aqui, muito bons, excelentes fisioterapeutas de Brasília. E aí terminei no médico, o médico falou: olha, seu caso é cirúrgico. O último fisioterapeuta, seu caso é cirúrgico. E eu tentando postergar isso, querendo fugir da cirurgia, porque eu sei como minhas articulações respondem à cirurgia. E aí foi que eu encontrei com vocês, falou: vamos tentar, professor? Eu falei assim: vou. Fui com a cara e com a coragem. Aí você, muito profissional, né, fez o procedimento perfeito, eu praticamente nem senti dor, né? Só a picadinha mesmo, só a picadinha. E aí você, né, muito experiente, foi introduzindo a agulha lentamente. E aí injetou primeiro o plasma rico em plaquetas, né? E depois você vinha com a ozonioterapia por cima. E foi assim,
Já na primeira sessão, eu nunca mais senti nada no joelho, praticamente. Voltei já. Tem um- Uhum, pode falar. Exatamente. Isso. Professor Carmen, sensacional. Olha só, eu vou comentando aqui algumas coisas, porque, por exemplo, antes da senhora entrar, já teve uma colega que entrou aqui, ela falou assim, Edson, o meu paciente na primeira aplicação ele desistiu porque ele sentiu muita dor. Uhum. E aí, eu falei assim, ó, escuta o que a professora Carmen vai falar, para você ver como é que foi essa sensação com ela. Por quê? Hoje, primeiro a senhora falou essa questão da dor, mas antes um pouquinho já falou sobre a questão do surgimento das fibroses, né? Durante os tratamentos que a senhora vinha fazendo. Um ponto importante é o seguinte, o ozônio, ele é muito bom para desfazer fibrose, tá? Ele é muito bom. Então, quando a gente opta por fazer um tratamento, por exemplo, uma lesão de joelho, nós temos aí dois produtos que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com ozônio ou com plasma rico em plaquetas, né? Ambos têm resultados muito bons. O que diferencia um do outro é que o ozônio eu vou precisar de mais sessões para que eu tenha o resultado que a senhora teve em quatro. Foram quatro ou foram cinco, professor Carlos? Quatro infiltrações, que é o protocolo básico do PRP, do plasma rico em plaquetas. Quatro sessões com 21 dias de intervalo de uma para outra, né? E aí, qual é a diferença? Por exemplo, o ozônio, a gente vai fazer uma média de umas 10 infiltrações. Uma média. E geralmente a gente faz até 2 infiltrações por semana, dependendo do problema. Podendo ir até mais infiltrações, mais que 10 infiltrações, para que a gente consiga ter esse processo de regeneração, né, de cicatrização, de quebra da fibrose, aquela coisa toda. O PRP é diferente. O PRP ele não é seguido como ozônio, ele tem esse intervalo de 21 e 21 dias. O PRP tem uma diferença que ele não desinflama, ele não é um produto usado para o processo de desinflamação igual o ozônio. Então, quando o paciente chega, o Sr. Carmen, e fala assim para a gente, meu joelho está muito inflamado, ou a minha articulação está muito inflamada, eu começo com ozônio. Uhum. Entendeu? A gente começa com ozônio porque ele é analgésico, anti-inflamatório, aí ele vai desinflamar. Uma vez que a gente descobriu que, na verdade, tem uma lesão, dependendo dessa lesão, a gente vai optar pelo plasma rico em plaquetas. E aí os resultados eles costumam ser exatamente isso que a senhora experimentou. Lógico e evidente que existem vários fatores envolvidos, né, professora Carmen? A senhora é uma mulher extremamente ativa, saudável, se alimenta super bem, né? Evita os alimentos inflamatórios, principalmente aqueles alimentos que, dentro das terapias integrativas, nós consideramos alimentos muito inflamatórios. E eu digo isso porque, certa vez, a gente estava participando de um grupo de pesquisa com a professora Carmen de Nutrição, e a gente conversando, eu falei assim, professor Carmen, olha só, na microscopia de campo escuro, inclusive a gente avaliou a professora Carmen na microscopia de campo escuro, ela achou super interessante, levou os filhos, nós avaliamos, levou amigos dos filhos, levou alunos para verem o processo, e me convidou para participar de pesquisa, né, com a microscopia. Aí eu inventei de fazer medicina, a coisa não deu para levar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas muito em breve, porque para mim, professora, é um sonho fazer o meu doutorado. E eu quero fazer com a senhora, eu já falei isso. E vai chegar o dia, tá perto. E aí, e a professora Carmen é brilhante. E ela se interessou muito, achou muito legal. Então, trabalhar com a professora, com a Carmen, é muito fácil. Eu atendi uma paciente, professora Carmen, com lesões muito parecidas com a da senhora, mas era uma senhora de idade, não se alimentava errado, muito acima do peso, uma vida fora daquele padrão considerado saudável. Com ela, os resultados foram bons, mas não foram excelentes como o da senhora, entendeu? Foram bons, ela se tratou, andava de muleta, já passou a não andar de muleta e tal, mas por vezes ela fala assim, eu ainda sinto uma pontadinha de vez em quando, muito diferente do que era antes, já consigo conviver com isso numa boa, mas não ficou 100% como alguns pacientes ficam, né? Chegam próximo disso, porque tem outros fatores envolvidos. E aí, o plasma rico em plaquetas, por exemplo, e aí voltando a respeito da alimentação, né, que a gente ia falar, por exemplo, glúten, açúcar, lactose, seus derivados, né?
E aí é onde mora os maiores questionamentos, os colegas Nutri, né, que vão falar, não, mas leite é ao contrário, não sei o quê. Mas não é isso que a gente vê na microscopia, não é isso que a gente percebe no dia a dia, não é isso que a gente vê nos exames. Entendeu, Zé Uhum. Carlos? Quando a gente olha os exames bioquímicos, as avaliações que são feitas, a gente percebe que o paciente, quando tem esse hábito alimentar, ele demora mais para se recuperar do que aquele que a gente tira, inicia o processo e ele chega no 100%, os exames todos ok. Então, tem alguma coisa. O problema é o processado, industrializado e tudo isso, que é uma outra. Depois nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre isso. E Uhum. aí, é, é, qual é a alternativa que a gente tem, por exemplo, para o paciente sentir menos dor? É usar agulhas diferentes. Agulhas, hoje nós temos agulhas bifacetadas. Uhum. Então, né, que ela tem aqueles cortes duplos e não mais aquele cortezinho único, que é onde a gente sente mais, ou aquelas agulhas mais calibrosas, existem as agulhas próprias, né, com tamanho próprio, para a gente vir e entrar. Como a senhora é uma mulher que tende por magro, é muito fácil de localizar a articulação do joelho. Então a gente consegue pegar certinho. Isso tudo influencia nesse fator dor e recuperação, né? Sim. Professora Carmen, aí olha só. Aí a senhora chegou ali no consultório, né? A gente conversou, eu lembro esse dia, a gente estava lá numa reunião lá na Católica, e a gente estava ali na boca, professora Carmen, existe isso. A senhora falou, ah, legal tal. Confesso que eu achei que a senhora nem iria, viu, professora Carmen? Eu falei assim, a professora não vai perder tempo com isso, não. Ela vai falar, ah, Eds, como eu já ouvi de muitos colegas da área da ciência dizer assim, isso é pseudociência, isso é besteira, isso não existe, né? E um belo dia a senhora entrou em contato e apareceu lá no consultório. Quando a senhora chegou lá, senhor Carlos, a gente sentou, a gente começou a conversar, a gente olhou ali os exames, avaliou e falou assim: ó, nós vamos adotar esse protocolo. Qual foi a. Pode falar com sinceridade, tá? Qual foi, assim, a primeira impressão da senhora? O que a senhora achou como pesquisadora, como paciente? Qual foi a primeira impressão? Olha, eu apostei, falar a verdade para você, eu apostei todas as minhas fichas e tem muitas coisas que os pesquisadores ou os médicos, as pessoas que desconhecem, né, sobre outros, como digamos, medicina integrativa ou procedimentos integrativos, e que elas funcionam. É só, às vezes, um desconhecimento mesmo, né? E aí eu falei assim, não, eu vou apostar nisso, eu acho que isso funciona. E eu já tinha ouvido falar sobre plasma rico em plaquetas, sobre ozonoterapia nem tanto, mas eu confiei em você, pelo profissional que você é, pelo aluno que você foi, né? E eu falei assim, não, vai dar certo. E fui mesmo com uma cara e a coragem, falei assim, não, eu fui com um pensamento positivo e otimista de que funcionaria, sabe? E assim, a clínica fornece tudo que a gente precisa, os funcionários de lá são, né, todos atenciosos, a mocinha que faz aplicação, você também fez aplicação, eu me senti assim, bem acolhida e senti ali, no máximo, a única coisa ruinzinha foi a picada, mas insignificante perto do que estava acontecendo nos últimos 2 anos com o meu joelho. Então eu quis arriscar, sabe? Então foi só a picada mesmo, mas assim, fala a verdade, uma picada de formiga dói mais. Então, eu falei assim, não, eu apostei tudo. E fiquei bem. Depois da primeira sessão, eu até te mandava mensagem. Eu falei assim, Edson, impressionante. A gente sai com o joelho ali, parece que quando você acabou de comer, que você fica aquele blá, 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 no gastrointestinal, né? Acontecendo dentro do joelho. E aí eu nunca tinha tido aquela sensação, né? Chega até a ser engraçado e interessante. Mas não é desconfortável de maneira nenhuma. E aí eu percebi que a cada semana, até chegar o 21º dia, após a primeira aplicação, eu não tive mais o que eu estava tendo a cada uma semana, 10 dias. Eu não conseguia dar sequência na fisioterapia, porque eu machucava de novo, eu lesava de novo. Então, a combinação desses dois tratamentos que eu fiz com você, eu percebi que a regeneração tecidual foi muito rápida. É E isso. reparo celular, regeneração, colágeno, eu acho tudo ali contribuiu para o retorno meu às minhas atividades normais. Então, na primeira sessão eu já fiquei boa. E dali 21 dias eu fiz a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E aí você falou, professora, eu acho que você não vai precisar mais. E de fato,
Eu fiz só uma de manutenção, né, o ano passado, se não me engano, né? E depois não precisei mais. E eu voltei a treinar, ainda estou precisando voltar com a propriocepção para barreira, porque barreira vocês sabem que são saltos, sucessivos saltos, corrida, né, com saltos, e aí eu passo com os dois pés, então eu passo com. Eu ataco com a perna direita e com a perna esquerda. Então eu coloco meu pé no chão. Então eu não estou segura ainda. Até fiz umas barreiras aí nesse mês passado. Só que eu fiz uma viagem para visitar meus pais, aí não tem muito local apropriado para treino e eu parei um pouquinho, mas eu tô confiante de que eu possa voltar. Se não fazer as barreiras, pelo menos fazer o raso, né? Os 100 metros, o 4x100, Isso é 4x4, perfeito. da equipe, né? E me sentindo bem, É, né? Porque eu sou aquele tipo de atleta e profissional que a gente não deve insistir naquilo que está doendo, né? Aquilo que está doendo, se você insistir, você está promovendo, você está agravando a lesão, né? E essa que era a minha inclusive, briga, né? Porque eu fazia tudo certinho, a fisioterapia, eu luxava o joelho. Quando alguém me chamava e eu olhava para responder, eu já sentia o joelho. Tropeçava numa calçada ou andando, simplesmente andando, daqui a pouco eu sentia de novo o joelho. Então, eu sempre fui muito cuidadosa, né? A gente, como atleta aqui em casa, sentiu, vamos, se quiser treinar, tem que treinar algo que você não agrave a lesão, que você não sinta a lesão. Então, vamos nadar, vamos pedalar, vamos fazer algo que você não sinta e não agrave a lesão. E eu não conseguia fazer isso, porque eu não conseguia encaixar as fisioterapias, tudo eu sentia. Então, quando eu fiz o tratamento com você, foi maravilhoso. E por isso que eu tô aqui hoje, porque às vezes vocês conhecem algumas pessoas que passam é, por isso que eu tô passando, que eu passei, né? E foi muito ruim, eu tava quase indo para uma cirurgia. E não estaria como eu tô hoje, com certeza. Então, eu gosto de falar esse depoimento, eu falo sempre para os meus alunos, todo início de semestre, quando a gente se apresenta, conta um pouquinho da nossa história, né? Porque para eles terem esperança de que existe sim algumas saídas de baixo custo, eu considero de baixo custo, porque 4 sessões, quanto eu gastei com fisioterapia em 2 anos? Muito mais do que 4 sessões de ozonioterapia com plasma rico em plaquetas. Então, assim, eu senti que funciona mesmo, e funcionou em mim, e eu sou testemunha disso, e venho aqui dar esse testemunho, porque às vezes vocês conheçam alguém que passou por isso, ou passa por isso, ou pessoa que está, às vezes, em cadeira de roda por um problema articular, e pode ser tratado, né, dessa forma, de forma eficiente. Então, eu gostei exatamente. muito e É. recomendo. Cara, olha que interessante. O Fábio, o professor Fábio, ele faz o mesmo relato. É interessante, né? Primeiro que aqui a gente tem a Daniele. Boa noite, Dani. A Dani é da Secretaria de Educação. Hoje ela é responsável pela parte de Educação Física da Secretaria de Educação. Ela também deu um testemunho. Aqui, ela e a mãe dela também trataram aqui problemas distintos, problemas diferentes. E ela deve estar achando super interessante para falar isso, porque o professor Fábio, quando ele veio aqui, as pessoas que trabalham com esporte, quando eles se lesionam e ficam impedidos, é impressionante como isso mexe com eles, né? Como mexe. Uhum, Olha o relato do Fábio. O Fábio, ele falou a mesma coisa do Edis. Eu apostei todas as minhas fichas. Ele falando, sabe? uhum, Eu falei assim, eu apostei todas as minhas fichas. Ele ainda fala uma coisa um pouco diferente, que ele falou assim, ó, confesso que eu fui, assim, muito desconfiado. E aí ele até cita depois, ele fala assim, é porque eu sei que a professora Carmen, ela gosta muito dessa parte da integrativa. Mas eu fui assim, e ele ainda disse mais, eu pesquisei, viu, Edson? Eu fui ler, saber que é ozônio e tal, eu não cheguei lá totalmente leigo, mas eu falei assim, gente, será que isso vai funcionar? Mas eu tava andando de muleta, eu não conseguia mais fazer o que eu mais amo fazer. Declaração dele, né? Ele, relatos dele. E aí ele fala, professor Carmen, assim como exatamente do jeito que a senhora estava assim, para a senhora ver como terapias integrativas, ela é além do processo da cicatrização, da cura ali daquele problema. Ele mexe com outros fatores, né? Do seu uhum, bem-estar, da sua realização pessoal, da sua qualidade de vida. Ele dizendo que hoje, no laboratório aí na Católica, ele corre, né? Ele faz lá os exercícios lá correndo, e os alunos assistem e falam assim, porque os alunos acompanharam o processo, né? Ele de muleta, com dificuldade, e ele só assim, Edis, os alunos ficam impressionados. Ele fala, professor, que coisa boa, o senhor está conseguindo correr. E eu assim, Edis, uhum. então assim,
E também desse jeito, que passou por várias sessões de fisioterapia e não conseguiu ter o resultado que ele desejava. Não E é ele porque estava a indo para fisioterapia... cirurgia também. Ele estava indo para Hã? cirurgia também, tá? Ele Para estava cirurgia. praticamente com a cirurgia marcada. Eu acho que o médico desmarcou por algum motivo. Aí eu encontrei com ele e aí eu estimulei ele a fazer. Falei, vai lá, experimenta. Comigo deu muito certo. E aí ele foi. Que bom, fico Não, muito feliz com o resultado. isso. Ele ficou muito feliz. E assim, foi bem interessante, sabe, esse processo. E aí, ouvindo a senhora, é super legal. Eu também fiz uma live com a Dani, ela tá até aí falando, tá participando aqui com a gente. Ela fez uma live com os professores, com o pessoal lá, né, que trabalha, eles ficaram bastante impressionados com o poder das integrativas. E aí eu Uhum. sempre gosto de falar nas lives, sabe, professora? Eu não tenho doutorado, eu tenho mestrado. Eu também gosto de trabalhar baseado em evidências. Ozônio não é pseudociência. O que, na verdade, existe muita coisa escrita sobre ozônio. O que a gente precisa é de mais pesquisas, cada vez mais. Que no Brasil já existem várias faculdades trabalhando pesquisas com ozônio, entendeu? Por vezes, nós temos aqui a professora Márcia, que é uma doutora em enfermagem de Curitiba. E Curitiba não, Paraná, se eu não me engano. E lá ela já faz pesquisas com ozônio, com alunos do doutorado, pesquisando com ozônio. Então, olha como a coisa hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos já várias profissões com regulamentação para ozônio. E a gente espera também que venha para a PRP. Porque fora, grandes atletas já fazem plasma rico em plaquetas, né? A gente vai ver testemunho do próprio Neymar, outros grandes atletas aí que já fazem uso dessas terapias. Então, é uma coisa que... E por que não a educação física também, né? Começar a entender esse processo, porque nós já tivemos algumas conversas, eu falando com a senhora, Carmen, o ozônio ajuda muito na performance do atleta. Não dá doping, não dá doping, a gente consegue melhorar. Eu tenho relatos, eu vou trazer um depoimento aqui, professor Carlos, vai ser muito legal para a senhora acompanhar, de um triatleta, que ele disse que depois que ele começou a fazer ozônio, ele teve uma melhora de 1 segundo e pouco no tempo dele, que segundo ele, para o tipo de esporte que ele faz, é algo sensacional. Ele falou, Edis, eu não conseguia, meu tempo melhorou, entendeu? Assim, eu com gás, eu com energia, e a gente tem um trabalho escrito a respeito, já dizendo exatamente como funciona. Só que a forma de administração precisa ser a forma mais segura e mais rápida. Não dá para ser aquela autohemoterapia maior, né, a venosa. Eles fazem por insuflação retal, com ozônio, com respostas sensacionais. Antes do Fábio também, nós tivemos aqui o Roberto, também tem um testemunho dele, depoimento aqui. O Roberto chegou com uma lesão de tendão de Aquiles. Eu até perguntei, eu não sei se o termo é o correto, mas se eu não me engano, por overtraining. Né? Ele viciado em treino, viciado. Jogava bola, acho que quase 2 vezes ao dia. Malhava na academia, uma coisa assim, bem hipertrofiado, um homem assim de meia idade e um corpo muito bonito. Não é aquele definido, né? Mas lesionou o tendão de Aquiles. Chegou aqui ruim. E a gente fez também o procedimento com ozônio e PRP, e ele dá o depoimento, Nedes, eu corro, jogo bola, estou fazendo as minhas atividades que eu aí achei que não deveria. E aí tem o lado médico da coisa, né? Ele foi ao profissional médico, chegou lá, o médico falou assim, olha, esse quadro seu talvez necessite cirurgia, mas cirurgia de tendão, somente tendão de Aquiles é uma coisa complicada, né? Então, assim, eu não posso te indicar como médico, ele falando. Mas se você conhecer alguém que faça os tratamentos integrativos, com plasma e tal, eu acho interessante. Ele também acreditou no procedimento, veio por indicação do Fábio. Olha como essa corrente é forte, hein? A senhora indicou o Fábio indicou ele, e ele veio também com resultados muito bons. Então, assim, é sempre bom a gente trazer isso aqui. Essa live fica gravada, né? A gente traz pessoas importantes como a senhora, viu, professora Carmen? Porque uma coisa é quando a gente fala, por exemplo, as pessoas falam assim, mas lidar com o leigo é mais fácil, né?
o leigo, aquele que às vezes a pessoa com pouco estudo e pouco conhecimento da área, e ele vem e você fala ali, se você tiver uma lábia boa, você convence a pessoa faz aquilo ali e pronto. Mas não é a mesma coisa com pessoas esclarecidas, com pesquisadores, né? A gente sabe que não é. Porque são pessoas que, como a senhora, como o sou Fábio e tantos outros, ele vem muito preparado, né? Chega e muitas vezes nos perguntam e quer ouvir a nossa resposta para saber se condiz com aquilo que está sendo dito nos estudos, né? Que está sendo falado ali. Professora Sim, Carmen, olha só. E aí veio a pandemia, né? E aí, com essa pandemia, a coisa complicou para todo mundo. Muitas pessoas têm bastante medo, né? E graças a Deus as vacinas estão chegando aí. O que a gente tem para o momento, né? Eu até gostaria que tivesse outras possibilidades fora, não somente a vacina. Aqui na Integrativa a gente até prega o seguinte, que na verdade a cura está dentro de nós mesmos. Então, um corpo fortalecido, um corpo bem nutrido, né? Um corpo ali ativo, ele termina respondendo melhor a muitas coisas, essas agressões todas aí do ambiente, né? Principalmente dessa classe de vírus, bactérias, fungos e etc. Veio a pandemia, a senhora já falou que teve que parar um pouquinho, com certeza a gente termina perdendo um pouquinho de massa magra, e aí a senhora entende que é importante primeiro fazer todo um fortalecimento muscular, né? Para que se preparar melhor para voltar. A senhora não precisa ter medo, a não ser que lesione de novo, né, professor Caio? Surge uma nova lesão, mas aquela antiga lá, aquilo ali provavelmente, a não ser que venha torcer o joelho, aquilo que a gente já conversou, até por um enfraquecimento muscular. Mas hoje, como é que a senhora está? Sente o joelho? Não sente? Como é que está? Comparando quando a senhora estava antes, hoje, exatamente agora, como é que a senhora está, professor? eu estou fazendo praticamente tudo que eu fazia antes, exceto passar barreira com velocidade como eu fazia, né? Então, eu estou voltando à prática normal da minha atividade física, sem sentir dor. E foi assim, realmente foi fantástica a resposta do meu corpo ao tratamento. E eu dou graças a você, ao tratamento, a você e ao tratamento, por eu poder ter voltado sem se fazer cirurgia, né? Então, E assim, já até na primeira do lado. sessão. Hã? E as pessoas, professor Cabe? A senhora é casada com um professor também Ele extremamente. até fez uma pergunta aqui para você sobre autoemoterapia, o que, que você acha sobre os mecanismos, que ele teve uma lesão no ombro recentemente, né? Em dezembro, ele caiu da passagem da barreira, ele estava em busca do recorde mundial e eu acho que ele ia bater esse recorde. E aí ele teve uma queda, sentiu a perna, né? Desequilibrou e torceu o tornozelo, mas a pior lesão foi no ombro direito, em que houve ruptura, né? De dois ligamentos. E aí ele estava perguntando aqui sobre a automemoterapia. Eu recomendei bastante ele ir aí com você, que eu tenho certeza que você vai saber qual o melhor tratamento para ele voltar mais rápido à ativa, né? Então eu, assim, gostei muito. Assim, recomendo bastante mesmo. E eu estava lendo sobre ozonoterapia, né? Quando eu fui buscar você para me ajudar na recuperação e tal. Eu li, tem muitos países que a ozonoterapia é liberada, né? Eles já verificaram, Rússia, por exemplo, né? Itália, tem mais uns 3 países aí que foi liberado, e que eu me lembro. E o Brasil ainda não, mas eu acho que é só uma questão de tempo, sabe? Porque as pessoas No vão. Brasil, doutora Carmen, aqui no Brasil, na verdade, a classe médica. Olha só que contradição, né? Hoje a enfermagem, a fisioterapia, a farmácia, a biomedicina, a odonto, a veterinária, todos têm regulamentação para ozônio. A gente trabalha, nós temos autorização para trabalhar com ozonoterapia. A medicina, Uhum, os médicos não podem cobrar, eles só podem fazer ozônio em caráter experimental. Entendeu? uhum. Então existe ainda essa barreira aí. No entanto, nós temos aqui vários médicos fazendo trabalhos belíssimos com ozônio. É uma coisa assim que a gente não consegue entender bem, né? Mas que é um caminho sem volta. Não tem contrafatos, não há argumentos. São muitos.
Aqui, se a senhora for olhar agora no Instagram, aí já deve ter aí uns 5, 6 depoimentos de pacientes que a gente está selecionando. Se a gente for colocar todo mundo para falar, as pessoas vão ver só o Edis, né? Imagina, tantos outros terapeutas que nós temos por esse Brasil afora, com resultados maravilhosos, né? Resultados como esses aqui que a senhora está relatando. O professor, pro Ebert, né? Isso. Professor Ebert, muito obrigado por prestigiar aqui a nossa live, viu? Eu admiro muito o senhor também. Olha só, para responder ele, com relação à autoimunoterapia maior, na verdade, qual é o mecanismo, né? A gente termina colhendo em torno de 100 a 150 ml de sangue por um sistema fechado. Então, é como se a gente fosse hidratar um paciente, só que a gente colhe um pouquinho desse sangue, baixa a bolsa, né? Então, ele vai refluir. E aí, ali a gente coloca o ozônio, homogeniza e volta. Tudo para o sistema fechado. O que é o ozônio? O ozônio é uma segunda molécula que a gente gera através da molécula do oxigênio, né? Então, o oxigênio é O2. Então, a gente termina capturando através de uma descarga elétrica. A gente separa esse O2, termina capturando uma outra molécula, o que a gente chama, na verdade, de ozônio atômico, né? E aí a gente forma ali uma molécula que agora é um O3. E aí o que diferencia o ozônio do oxigênio, para o paciente perceber, é o cheiro, o odor do ozônio e a característica que ele tem de degradar látex. Nesse composto que a gente faz através do oxigênio medicinal, a gente termina gerando ali em torno de 95 a 98% é oxigênio, de 2 a 5% ozônio. E aí agora existem todo um estudo que vai definir ali alguns protocolos. Nós temos protocolos muito bem definidos para várias patologias. Ozônio tratou de mais de 200 patologias. E aí a gente termina usando ali uma concentração e um volume adequado para aquele problema. Porque o ozônio ele vai ter uma ação no organismo que a gente chama de uma ação de biooxidação ou bioestimulação, que lá na farmácia a gente termina chamando assim de quase que um efeito rebote. Porque olha só, eu estou usando um gás que é sabidamente um potente oxidante. Porém, na concentração certa, ela termina estimulando o organismo a liberar enzimas antioxidantes, substâncias antioxidantes. Então, ele faz esse efeito. Usando de forma indevida, em quantidade errada, por profissionais que não conhecem bem a técnica, o efeito é outro, com certeza. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Feito dessa forma, feito no sangue, a gente faz a ação de analgesia, anti-inflamatório, é um potente fungicida, bactericida, virucida, né? Então, veja só a potência. Feito isso pela corrente sanguínea, a gente consegue também levar bastante oxigenação para os tecidos. Então, a gente favorece esse processo de cicatrização, professor Carmen. A gente deixa o ambiente, professor Ebert, deixa o ambiente, o que a gente chama, hoje a gente chama na terapia interativa o corpo humano, de terreno biológico. Esse terreno biológico, quanto mais ácido ele tiver, menos oxigenado, mais probabilidade ele tem de desenvolver processos inflamatórios, dificuldades para cicatrização e outros. Por exemplo, no esporte, a gente já sabe que um atleta de ponta, um dos pontos a serem avaliados e cuidados é a parte da saúde bucal, né? Oral. Então, um atleta com dente cariado, com problemas de saúde bucal, ele tem mais dificuldade de recuperação. Se eu estiver falando besteira, pode corrigir, tá, professor Carmen? Mas ele tem mais dificuldade para se recuperar, ele demora mais, ele lesiona com mais facilidade. Não é à toa que a gente vê jogador de futebol com aqueles dentões lá, tudo branquinho, tudo... Os caras têm todo o acompanhamento em cima disso. E aí, quando a gente trabalha, olha o que o ozônio faz, né? Ele termina trabalhando esse processo todo e deixando esse ambiente mais oxigenado, menos acidificado, menos propício ao problema inflamatório. Lesões tipo de ombro, igual do professor Ebert, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente avaliar e entender que tipo de lesão. E se existe processos inflamatórios envolvidos. Se existir, aí a gente precisa entrar primeiro com ozônio, depois entra com plasma rico em plaquetas. Não existindo processos inflamatórios, a gente faz o plasma e o ozônio junto, como nós fazíamos na senhora. Lembra? A gente fazia o plasma
vinha, tirava a seringa e colocava um pouquinho de ozônio com uma concentração um pouquinho maior para ele estimular ainda mais os fatores de regeneração. É sensacional, tá? E aí existem outros fatores bioquímicos que a gente levaria uma noite inteira para falar. Nos nossos cursos, né, cursos básicos, avançados, simpósios de ozonoterapia que nós temos, eu fui para o México, fiquei uma semana dentro do consultório do Dr. Calunga, que é uma das mentes pensantes aí no mundo sobre ozônio, inclusive publica capítulos de livros, artigos científicos na área. Ele é sensacional. Lá ele mostra vários artigos, né? Mostrando aí de todas as áreas, patologias do menor, se a gente pode falar dessa forma, de uma alergia simples a uma doença gravíssima, né? Aonde o ozônio pode atuar ali. Então, assim, para o esporte, professora Carmen, professor Herbert, professora Dani, e tantos outros aqui, que eu estou vendo aqui algumas pessoas da educação física falando com a senhora aí. Ozônio é uma coisa que vale muito. Ozônio e PRP vale muito a pena, principalmente para a educação física, as pessoas estudarem isso, sabe? A educação física também se atentar e abrir para isso. Tantas outras categorias estão se abrindo, por que não a educação física, né? Uhum. Sim. E E é usando na isso. concentração adequada vai só trazer benefício, né? Não pode errar só na concentração, né? Não, não pode. Existe todo um processo. A gente sempre diz, né, que na verdade o problema nunca está no gás, está em quem está aplicando. Porque sabe qual é o problema hoje, professor Carmen? Hoje nós temos muitos cursos de um final de semana, os básicos, né? Aquele que chama de teórico básico. Aí é um sábado e um domingo. Esses cursos é para a pessoa começar a entender o que é ozônio, como é gerado, né? A gente tem as aulas de bioquímica, entender todo esse processo. Mas aí depois tem os teóricos práticos, os práticos avançados e os simpósios. No último simpósio que eu fui, nós tínhamos salas diferentes. Tinha uma sala para veterinária, uma para odonto e uma para as demais áreas médicas. Olha que interessante. Na veterinária, eu tive uma live aqui com um doutorando da área da veterinária, só para você ver que sensacional. O que tem sido feito com animais de corrida, tipo cavalos, animais de pequeno porte, grande porte. Ele mandou uma mensagem para mim esses dias, falando, tratando uma cachorra com acho que 12 ou 15 anos, já idosa, e que já com problemas para caminhar e tal. Ele falou assim: a dona, a tutora está assim, encantada e a gente iniciou o processo do ozônio com eles. Então, assim, tem muita coisa legal. Assim como a acupuntura um dia foi muito rebatida, né? E hoje está aí, é uma Uhum. realidade. A ozônio vai pelo mesmo Uhum. caminho, o PRT e tantas outras terapias integrativas. Bom, professor Carmen, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por você ter falado aqui com a gente, contado a sua história, quebrar um Você. pouquinho esse tabu que dói muito, que eu não faço porque vai doer muito, não é bem assim. As coisas não são assim, tem jeito de fazer. Ainda tem a história das compressas, né, professor Carmen? A compressa fria antes, a compressa fria depois, que ajuda muito aí para quem tem esse limiar de dor muito curtinho. Bom, muito obrigado. Passo a palavra para a senhora para se despedir e deixo um grande abraço já para todo mundo que está ouvindo a gente. Ó, lá no meu site, www.dredsrodrigues.com.br, eu coloquei lá tem uns 60 e poucos artigos. Pode entrar lá, é livre, está aberto para as pessoas lerem sobre ozonoterapia. Tem muita coisa escrita lá. Aqui no Instagram também, no canal no YouTube, tudo DR de Dr. Eggs Rodrigues. Pode entrar lá, tem muita coisa sobre ozônio. E tenho lá no Instagram, agora no Telegram, professor Carmen, tem lá, chama Galera do Ozônio. Tá na bios aqui do, Telegram, do Instagram. Lá eu só dou dicas sobre ozônio. Quase que diariamente, eu estou sempre falando só sobre ozônio. Tem uma turma lá boa lá que fica escutando e o pessoal gosta muito. Muito obrigado. Pode se despedir, professora. Fique à vontade. Obrigado, Edson, pelo convite e, primeiramente, por você ter me curado, né? E ter permitido a cura através de você, eu pude retornar às minhas atividades normalmente. Então, eu sou muito grata a você
tudo que você faz, todos os seus estudos, né, que levaram à sua prática, continua, né, persista, porque muita gente ainda vai te procurar, assim como eu, encontrei tanto o acolhimento como a cura, né, através da sua prática, muitas pessoas vão encontrar e é fantástico, sabe? Eu não consigo, eu estava aqui pensando, se eu não tivesse ido na clínica dele, o que teria acontecido comigo? Ou eu teria machucado várias vezes, sucessivas vezes, e tido da cirurgia e tá no joelho hoje, com certeza, ou eu tinha ido para a cirurgia. Não tinha, era uma dessas duas alternativas, porque eu já tinha tentado 2 anos e não melhorava, né? Então eu fiquei muito assim feliz mesmo, sou muito grata, né? E sempre de vez em quando eu mando mensagem para você e comento sobre o seu tratamento com outras pessoas que eu acredito que pode ajudar e funcionar, porque eu quero ver no outro o que eu vi em mim, sabe? Então eu acho muito bonita essa sua profissão de aliviar o sofrimento alheio. Persista nela, porque serão muitos os necessitados cada vez mais daqui para frente. Viu? Muito Que obrigada, bom. gratidão. Muito feliz. Eu que agradeço, professor Carmen. Uma excelente Ah, noite tem a para a Cris, é senhora. uma. Oi, Cris. Tá aí, a Cris falando com a senhora. Que legal. Professor Carmen, Foi essa meu live. colega de graduação, né? Isso. Olha, essa live fica gravada, tá? Então as pessoas podem assistir e podem também mandar perguntas. A gente sempre está olhando e respondendo. Tem uma equipe que fica aqui me ajudando e, olha, tem que responder tal pergunta lá e a gente, sempre que puder, a gente pergunta. Professora, excelente noite, fique com Deus. Grande abraço na turma toda aí, professor Herbert, os filhos. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau, viu? Para vocês também, para todo que assistiu. Obrigada. Tchau, um beijo. Fica com Deus.